Saudações Dux e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um Polêmicos no Flu. O Transfer Ban vem aí. Mais uma vez, justamente, a gente pode estar tendo isso com as situações complicadas que o Fluminense vem vivendo. E uma delas foi justamente a situação da troca, entre aspas, de Canóbio por Isaac. Mas antes disso, entenda uma coisa, que YouTube Live é toda segunda, quarta e sexta às 6 horas da noite. E aqui embaixo na descrição você tem 2 jabás assinados e também um projeto que eu curti bastante, tá bom? Vamos nessa. Bom, só pra gente entender uma coisa. Transfer Ban é uma ferramenta que normalmente a gente utiliza quando você vê um time que não está concluindo aquilo que está vigente numa venda de jogador, ou que está acontecendo algum tipo de erro fundamental a partir de um contrato, e esse erro fundamental ele gera problemas para o time que vendeu o jogador ou que comprou o jogador. Então, isso é complicado demais justamente explicar, mas o Transfer Ban justamente é uma maneira justamente de você punir o time que realmente faz esse tipo de situação a perder força dentro de um campeonato. Claro, você isola justamente tudo isso, e isso já aconteceu em diversos momentos, tá? Só para a gente lembrar que o próprio Santos, com o próprio Neymar, já teve Transfer Ban, né? Vamos lembrar que muito aconteceu justamente da mística do Santos não cair. Aconteceu muito no Transfer Ban, que o Santos simplesmente não pôde contratar mais ninguém. O que ele estava contratando não podia jogar. Tava lá esperando. Mas por quê? Porque aconteceu tanto um erro fundamental, como também aconteceu alguns problemas justamente dentro dessa venda do Santos pro Barcelona. O que gerou mais e mais problemas. E é claro, né, que com o Fluminense não vai ser diferente, né? O Fluminense está sempre em risco justamente de sofrer o Transfer Ban no dia seguinte. Como o Mário já disse, né, isso é importante comentar antes de a gente falar sobre a notícia. O Mário já falou que ele na história, ele tem sempre que pagar 2 times. O time atual do Fluminense e mais o time lá de trás. Ou seja, ele tem sempre que pagar justamente ele tem sempre que pagar justamente o time existente e o time fantasma. Vários jogadores deixaram de receber ali. Você tem desde até o Romário. Nós devemos o Romário. Devemos um monte de gente. Mas nesse caso específico não é nem dívida, é erro fundamental. E erro fundamental da Transfer Ban também. Quando realmente você não assume todos os pontos do contrato. E aí você pode chegar e falar assim, então, esse cara não obedece os contratos e ele não quer obedecer esse contrato aqui. E aí? Dá muitos problemas. Mas antes de falar sobre o tema em si, se inscreva no contrato, se inscreva no canal. Faça o triplo que é curte, comente e compartilhe. Redes sociais que chamamos de vídeo dia 10, 12 e 20 horas. Pixa a tela e vamos continuar falando mais sobre. Vamos lá. Bom, do Paulo Brito, né? Eu adoro falar do Paulo Brito. Mais o risco de Transfer Ban. Fluminense se recusa a mostrar documentos de transferência do atacante Isaac por Atlético Paranaense e revolta o diretor de futebol do River do Piauí, que promete ir até as últimas consequências. A única coisa que o Fluminense alegou foi que não houve transação financeira. E como não houve, se deu jogador nosso como moeda de troca. A conta é simples. Se deram o Isaac para bater 10 milhões, eles teriam de nos dar 3 milhões. Não existe transparência até agora, nada.
O River está todo documentado e eles estão agindo como se fossem donos do mundo. Não é para ser assim. Mas não vamos ficar com a mão na frente e outra atrás. Para um clube que pretende se transformar numa SAF, isso atrapalha bastante. O Mário deve ter consciência disso. Eu acredito que o presidente do Fluminense está praticamente entregando os pontos do clube porque não está agindo dentro da lei. O mínimo que teria que ter para fazer uma transação dessa era a nossa anuência. Né? O mínimo que teria que trazer para fazer uma transação dessa vírgula era a nossa anuência. Deveria ter uma vírgula aqui. Eles dão a entender que os nossos 30% não valem nada. Se for adiante, pode sofrer punição e não contratar mais jogadores por um tempo. Eles estão brincando com muita coisa, o negócio é mais sério do que eles pensam. Se a FIFA entrar nisso, ainda poderá receber a transação é totalmente irregular, já que não teve nossa anuência, desabafou o diretor de futebol do Piauí, Miguel Júnior, em entrevista ao jornalista Paulo Brito. Equipe nordestina possui 30% de jogadores. A ida do jogador para o clube paranaense deu uma espécie de moeda de troca, embora a fonte interna digam que foi uma negociação separada. Ainda assim, o valor pago por 70% dos direitos do Isaac ainda não é conhecido. O tricolor ficou com os 30% restantes numa possível revenda. Para entender o contexto, o Fluminense e aí tem todo um contexto aqui, né? Só para falar aqui. Para entender o contexto, o Fluminense desembolsou 6 milhões de euros, 37,3 milhões por 80% dos direitos do Canóbio. O Atlético permaneceu com os 20%. Dessa maneira, o atacante de 26 anos se tornou uma contratação da história tricolor em números absolutos, superando o Hércules, que custou 29 milhões. Nesse interim, o atacante Isaac, revelação de Xerém, foi definitivo para o Atlético com um contrato de 3 anos sem que os valores fossem revelados. A reclamação dos piauenses é a mesma da Bahia Profut no caso do empréstimo do Lelê. O Fluminense não abriu o contrato para o clube até o momento, embora o Profut tenha 30% dos atletas. A gente ficou sabendo pelas redes sociais e interpelamos o Fluminense para que nos formasse negociação, já que não participamos. E ainda não responderam nada. A gente manda e-mail, mensagem e não falo nada. E eu soube que eles estão fazendo isso com vários outros clubes. O Fluminense tem a obrigação de agir corretamente e falar como é que foi. Nosso diretor sabe disso. Ainda estamos tentando de forma amigável, mas se não houver resposta, vamos entrar na justiça, destacou o diretor jurídico do River, Augusto Chablois, em entrevista ao Paulo Brito. Ele ainda complementou ao ser questionado se o jovem não foi de graça para a equipe paranaense. Isso é lorota. Tudo tem valor monetário. Moeda de troca é palavra de moeda. Não poderia fazer isso sem comunicar ao clube antes. Está no contrato e já é uma desonestidade. E aí, só para finalizar aqui, como de costume, o Fluminense se recusa a falar de respeito sobre o tema com a outra matéria. A paciência da diretoria do River irá até o final do feriado, senão tomarão medidas administrativas e jurídicas cabíveis, já tendo contratado um escritório especializado em assuntos da FIFA no Rio de Janeiro. O prazo por nós está perto do fim. Estamos com o nosso jurídico, contratamos o escritório no Rio de Janeiro e estamos aguardando. Iremos acionar até a FIFA. Só de curioso que o jogador foi negociado quando ele foi anunciado oficialmente pelo Atlético, concluiu. O perfil da Central divulgou inicialmente a notificação dos destinos junto ao Fluminense. E aí o Central Fluminense agradeceu, que também teve participação nessa matéria. E é isso, né? Mais uma vez, mais uma besteira da gestão Mário Bittencourt, né? Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo C que é curte, comente e compartilhe. Redes sociais de gravação de vídeo, vídeo de 10, 12, 20 horas. Pix a tela, você pode mandar patrocínio. Saudações tricolores, até a próxima, valeu guerreiro tricolor!